Namastê, pessoal. Domingo, 21 de setembro de 2025, leitura sagrada, encontro aqui reservado do grupo do discipulado. A leitura sagrada comentada de hoje vai ser o Salmo 23, o qual a gente conhece como O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu queria trazer aqui a importância do seguinte: eu vou dar uma lida aqui em algumas coisas, porque eu preciso falar que eu estou dando uma lida em algumas coisas, senão as pessoas vão achar que eu estou tirando informações aqui da minha cabeça e vão falar: ah, o Saulo está descendo informações. Não, o Saulo não desce informações. Nenhuma informação é descida. Todas as informações estão disponíveis. Ah, eu vou ler e vou fazer a leitura comentada do Salmo completo como um todo. Eu não vou ler só um pedacinho do Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque se eu fosse fazer isso, eu ia cair no erro do entendimento que muitas pessoas cometem ao ler ou ao fazer essa oração. Porque a hora que você fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você está colocando a responsabilidade no pastor. Não é isso? E não é bem isso que o Salmo traz para nós, tá? Então, eu vou só trazer aqui umas questões que eu li sobre o Salmo, eu estou lendo aqui, tá bom? E deixa eu só achar aqui onde eu estava antes. Não, não era aqui, não era aqui. Salmo 23. Tchu. Vamos lá. Morada eterna da casa do Senhor, graças a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim. Eu vou contextualizar o salmo antes da gente ler, porque são poucas frases, então eu vou contextualizar, tá? Vou trazer o contexto aqui histórico, bíblico, é, aqui da Torá e tudo mais, para a gente compreender onde, como isso foi recebido, de que forma isso foi recebido, que eu acho interessante a gente trazer esse contexto aqui para nós, né? Então, ah, ó, o Salmo 23, ou pela numeração. Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego e que não podia ser padronizado. O Salmo 22, então foi 23, atribuída a Davi, conforme a tradição judaica. Davi, né, o rei Davi, para quem sabe da história de Davi, o qual ele foi ungido depois que derrotou Golias. Ele era o irmão que nunca seria rei, etc. Só que Deus tem um propósito muito estranho, né, para cada um de nós, e é dessa forma que ele age. Então, Davi teria escrito esse salmo quando ele estava cercado num oásis à noite, por tropas de um rei inimigo. Então, o salmo, ele deveria inserir tamanha confiança e providência divina contra os inimigos. Então, as pessoas usam para pedir a Deus força contra os perigos, as perseguições, é uma oração poderosa. Então, alguns especialistas judaicos afirmam que há elementos cabalísticos em sua recitação em hebraico, e ele é considerado também um dos salmos bíblicos mais conhecidos. Então, Davi era o irmão mais novo entre numerosos filhos de Jessé. O pai escolheu para ser pastor. O jovem pastor Davi, segundo o relato bíblico do profeta Samuel, quando inspirado por força divina, matava as feras para defender as ovelhas do seu rebanho. Daí a forte referência, pastoril em o Senhor é meu pastor. Então, ele, pelo fato dele ter essa vivência, essa experiência, ele tinha essa intimidade com Deus de chamá-lo de pastor, da mesma forma que ele desencadeava e desempenhava, né, esse papel com as suas ovelhas. Então, condições locais da época, né? Águas de descanso são as águas do rio da vida que emana do trono de Deus. Então, quando a gente fala sobre as águas de descanso aqui no Salmo, a gente está falando sobre a água da vida, que é essa água que emana diretamente do trono de Deus. Eu estou trazendo os elementos da Kabbalah, estou trazendo os elementos da Torá. Por quê?
Porque, apesar de ser uma leitura bíblica, o qual nós iremos citar a leitura bíblica, que o Salmo 23 ele está na Bíblia, a gente não está indo atrás da Torá, é muito importante a gente contextualizar isso dentro do que é a tradição judaica. Porque o Antigo Testamento, sem modificação alguma, é da tradição judaica e não cristã, ok? Então, as águas de descanso são as águas do rio da vida, que emana do trono de Deus. A vara, né, é o que é usado para afugentar os animais, para transmitir direção, etc. O cajado para puxar as pernas das ovelhas quando se prendem ou içá-las quando caem. Óleo, o azeite, assim como o óleo, né, que era tratado para unção, ele também era usado para tratar feridas. Então, os pastores usavam azeite também para tratar a ferida das suas ovelhas. Então, é importante você saber que dentro dessa tradução, transliteração, e depois a gente vai cair nessa versão bíblica, a gente tem elementos que são utilizados no Salmo que são de uso comum do pastor da época. Então, às vezes, a gente se prende em alguma coisa e acredita que precisa ter algo muito, muito, muito fora da caixinha, mas na realidade o que ele está falando é assim: Zé, você que está me olhando quando eu estou pilotando o trator, não me deixa cair. Quando furar o pneu, você dá uma olhada aqui e faz tal coisa. Essa é a intimidade com Deus de Davi. Você entendeu? A intimidade com Deus de Davi é a intimidade do pastor com a ovelha. Qual que é a intimidade do pastor com a ovelha? O pastor dá a vida pela ovelha. O pastor protege a ovelha. O pastor conduz a ovelha. O pastor também é conduzido pelo rebanho. O pastor dorme com o rebanho. O pastor amplia essa condição e essa oportunidade para que o rebanho esteja bem, esteja disponível, esteja completo, não esteja em perigo, esteja alimentado, esteja sadio, composto, curado. Então, essa intimidade de Davi com Deus é a intimidade que o pastor tem com suas ovelhas. O pastor chama a ovelha pelo nome. É assim que acontece. O pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Então, quando o pastor chega, as ovelhas o reconhecem. E quando o pastor fala, as ovelhas reconhecem a sua voz. Assim é a intimidade de Deus com Davi. Tamanha intimidade que fez com que Davi escrevesse um salmo, uma oração, com a mesma intimidade com que ele dava com as ovelhas dele. A gente espera algo bonito, triunfal, porque tá ali, mas se a gente for olhar, continua sendo bonito e triunfal, porque é simples, é eficiente. É só olhar no olho, é só saber, é só ouvir, é só sentir, é só se conectar. Davi traz isso nesse salmo. Davi traz a oportunidade da condução e ser conduzido da mesma forma que ele conduz as suas ovelhas. E ele usa a metáfora da instrumentalização utilizada por ele no seu dia a dia, na sua labuta. Ele não está sentado num trono nesse momento, não. Pelo contrário, ele está arriado, ele está lá cercado de inimigo. E ele está assim: nossa, e aí? Deus envia seu exército para mim. Deus, eu que sou ungido. Deus, você que me escolheu. Deus. Hum. Não é isso que ele faz. Tá vendo como é que a gente não aprende? Por que que Deus deveria ouvir sua oração? Por que que Deus deveria olhar para o seu problema? Foi isso que Davi fez?
Ai, Deus, você que é magnânimo, me escolheu, me tira daqui. Hum, 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 hum. Ele não fala. Por quê? Porque a ovelha sabe por que o pastor a conduz daquela forma. Ela vai, ela é guiada. Uou, vamos continuar. Então, o cajado usado para puxar as pernas das ovelhas, que são as rasteiras que eu falo para vocês que eu vou dar quantas rasteiras forem necessárias. E a hora que vocês estiverem caindo do precipício vai ser a hora que eu vou empurrá-las, fiquem tranquilas, para que vocês voem. E o óleo, o azeite, para curar os ferimentos. Eu vou ler para vocês uma transliteração. Primeiro, eu vou fazer algumas leituras. Primeiro, a transliteração, tá? O que é a transliteração? É o que está no original, traduzido ao português, obviamente. Eu não vou ter condição nenhuma de fazer aqui nesse momento. Só ontem para mim já valeu a pena os Hashigarahadrigashikarabalashibafá. Ontem teve uns trem desse aí que eu fiquei, nossa senhora, Hashigarahadrigasho, né? Balahashabakai, né? Cristiane estava aí, a Nanda também. Hashabalahabalakai, Shigarabai. Isso aí. O Espírito Santo agindo em nós. Adonai, meu amigo íntimo, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hum. Então, no Terrilim, que é o Salmo de Davi, Adonai é o pastor, e nada me faltará, ele me repousará em campinas verdejantes e me introduzirá às águas calmas. Tranquiliza a alma, guia-me em caminhos retos e de justiça por amor do seu nome. Ainda que atravesse vales de escuridão da morte, não recearei mal nenhum, porque tu estarás comigo. Tua vara e teu cajado serão de escudo. Diante de mim preparará uma mesa de delícias na frente dos meus inimigos. Ungir-me-á com óleo de unção a minha cabeça, e o meu cálice transbordará de fartura. Unicamente a felicidade e a misericórdia seguir-me-ão durante a minha vida, e o meu habitar será por longos dias na mansão do Eterno. Aleluia. Então, eu vou pegar o que nós mais temos de comum, que é a Bíblia, para trazer esse salmo, que é uma leitura bíblica que eu estou trazendo, mas a gente precisava contextualizar, porque ela está no Antigo Testamento. Obviamente, eu não sou um rabino, eu não tenho instrução para trazer qualquer coisa com relação à religião judaica ou algo do tipo. Então, a contextualização ela está limitada àquilo que me é disponível através da tecnologia. Aqui, que foi o que eu li, que foi o que eu trouxe, e acreditando piamente no consolo da internet. Ok? Então, vou trazer para nós aqui a leitura.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aonde Davi, como rei, ungido pelo Senhor, se coloca nesse momento? Ele se coloca como o escolhido, que está na posição de que ali? Vamos lá, dentro dos nossos ensinamentos do discipulado, quanto maior a consciência, maior o serviço. Quanto maior a consciência, mais faxineiro e zelador, no melhor sentido das palavras, você deve ser. Quanto maior o seu cargo dentro da espiritualidade, mais você está no chão, disponível a todos aqueles que não têm oportunidade de entendimento. Logo, quando Davi se refere ao Senhor, nesse caso, ao Senhor nosso Deus, ele se coloca na posição de servo. Porque servir, como nós já trouxemos aqui, é a máxima consciência. A consciência do Buda, a consciência do Cristo, é a consciência do serviço. Então, quando Davi ancora sua energia e faz o contato para trazer uma oração com uma comunicação direta ao divino, de grande intimidade profética com Deus, porque nós vimos que o profeta ungiu Davi, mesmo não sendo aquele que deveria ter sido o escolhido pelas pessoas, pela representação humana. Outros irmãos dele tinham muito maior capacidade do que Davi para assumir o rei. Só que não é o homem que escolhe. Quem escolhe o que, quem, como, quando, onde, por quê, conhece você pelo seu nome. Vê o que nem mesmo você ainda está preparado para ver. É a luz antes da luz, sem forma. Não tem início, não tem fim. Quem conhece você trata você pelo nome. Então você tem Davi na sua máxima intimidade com Deus, sendo escolhido para governar, para tocar o trem de Israel, acuado, e Davi chega para Deus e fala assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Ele conduz ou é conduzido? Ele é conduzido. Ele é instrumento. Ele sabe que não se trata de uma vontade dele, de um desejo dele. A ovelha tem fé cega no seu pastor. O pastor guia, o pastor indica, o pastor abre a porta, o pastor toca, e a ovelha segue, e a ovelha vai. Quando Davi diz: "O Senhor é o meu pastor", significa que a vida de Davi está nas mãos daquele que o guarda, o observa, o ama, o protege, o guia. Ele não dá um passo sem com que o Senhor saiba. Ele come o que o Senhor oferece, ele bebe o que o Senhor oferece, ele anda no que o Senhor oferece. Ele só vai até onde o pastor ordena. Essa é a relação do pastor e da ovelha. O pastor não é brother, o pastor não é amigo, o pastor não é colega. O pastor fala, para, e sua ovelha para. O pastor a chama, a ovelha vem. Essa é a relação do pastor e da ovelha. Essa é a fé que todos nós devemos ter. Essa é a oportunidade que todos nós devemos ter quando ouvirmos a voz do nosso pastor. Ao ouvirmos a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor. Nada me faltará. Quem tem ou já teve bichinho, ou quem vai ter, ou quem nunca teve, o bichinho está entregue. Se você não põe água, ele não bebe. Se você não põe comida, ele não come. A relação é de sobrevivência. Logo como ele diz que o Senhor é meu pastor dentro da relação que eu já trouxe antes, nada me faltará, significa que tudo vem do Senhor. Tudo é provido pelo Senhor. Tudo que eu amo, tudo que eu bebo, tudo que eu como, aquilo que me faz prosperar, aquilo que, enfim, tudo vem pelo Senhor. É aquele que não me deixa só. É aquele que não deixa a escassez tomar conta de mim. Tudo provém do Senhor. Então, vai linkando os ensinamentos quando eu digo que ninguém se ilumina, ninguém vai realizar um caminho. Porque não se trata daquilo que você quer, se trata daquilo que o Senhor quer para você. Nada me faltará, e o Senhor é meu pastor, é a daquela fé da faca amolada. Seu bichinho tem certeza absoluta que o potinho dele vai estar cheio de água quando ele tiver com sede. Seu bichinho tem certeza absoluta que vai ter a raçãozinha dele quando ele for no potinho dele.
As ovelhas têm certeza que amanhã elas vão ser soltas no pasto para comer. Assim funciona ou deveria funcionar a nossa confiança com o Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O repouso, a confiança, o aconchego, o descanso em Deus, a nutrição do corpo, da alma em Deus, o bom caminho, o lugar seguro, a oportunidade em Deus, não nas outras coisas, não nessas coisas do mundo, não nas promessas fúteis das pessoas, não na prisão do que o próprio dinheiro nos colocou, ou dos próprios sistemas que nos colocaram, mas naquilo que nos é mais sagrado. A nossa intimidade com Deus deveria nos fazer-nos deitar nos verdes pastos e aproveitarmos no colo do Senhor. Porque se assim como o bichinho, a ovelha, assim como os passarinhos, assim como toda a natureza, o ser humano deveria saber que se ele seguir uma regra básica, aquilo que ele busca será encontrado. Verdes pastos, prosperidade, regozijo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, me guia para que eu chegue até o seu trono. Me guia para que eu receba a coroa dos eleitos. Me guia para que a profundidade da minha alma seja sentida, para que eu possa tocar esse mistério que eu sou. Ancora sua energia em mim, me faz calmamente caminhar, sem com que eu perceba as adversidades, para que eu me nutra, para que eu viva, para que eu prospere, para que eu seja uma boa ovelha. E é só isso, uma boa ovelha sendo guiada a um lugar que o Senhor quer me levar. Por que que eu não acredito nisso? Por que que eu não quero deixar com que esse bom pastor me leve a um lugar seu? Refrigera a minha alma, traz paz, descanso, tira o fogo insensato, aquilo que é faísca, aquilo que consome,
refrigera a minha alma. Ancora a sua bondade em mim para que eu possa servir com amor, para que eu não tenha preocupações, para que a paz do Espírito esteja sempre presente, sem inquietações. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então somente serei guiado e desejo a guiança, se for por amor ao meu bom pastor. Então, se eu for um bom servo, se eu for uma boa ovelha, você acalma meu coração e me guia por aquilo que é mais belo e justo pela minha entrega, por amor àquilo que você prometeu conduzir-me. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, podemos falar sobre vários tipos de morte, mas vamos trazer a morte como oportunidade do reconhecimento da vida. Vamos trazer a morte na oportunidade do despertar. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, então veja, mesmo que eu estivesse andando sobre algo extremamente frágil, temível, que colocasse toda a minha integridade em risco, eu não temeria mal algum. Por que que eu não temeria mal algum? Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então veja a confiança do pastor e da ovelha. A confiança do pastor e da ovelha. Se a ovelha está sendo conduzida por um vale sombrio, por mais que aquilo seja extremamente terrível, temível, cruel, essa ovelha, ela não temeria mal algum, que ela sabe que quem a está conduzindo é o Senhor. Ela sabe que não tem erro, porque o Senhor a está conduzindo para um local que Ele sabe e conhece. Não é? Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, não é assim? Então, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então você vê que aquilo que me guia, aquilo que me cutuca, aquilo que me puxa, é aquilo que me conduz e é aquilo que me levanta, é aquilo que me aponta o caminho, é o que me corrige, é o que me guia. Então, eu não temerei, porque eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. Você está perto de mim.
você está comigo, você está me conduzindo. Então, o caminho, por mais tortuoso que seja, na mão do pastor, há um instrumento divino que guia dentro da escuridão, até o despertar, até chegar nas águas calmas, até chegar na luz divina prometida, até chegar onde você quer chegar. Quanto mais eu confio no meu pastor, mais eu estou em paz. E o seu cajado e a sua vara me consolam, porque ele está atento em mim e eu nele. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tu és, meu Deus, a minha vitória. E se eu for uma boa ovelha, eu tenho a minha recompensa. Então, nós, como perfeita oferenda, somos oportunidade, fruto, flor, semente. A recompensa é nossa pelo merecimento. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mostra a eles o que ganha aquele que segue à risca o seu comando. Demonstra, mostra, deixa claro, torna disponível para que todos aqueles que não acreditaram em você vejam o banquete da sua vitória, para que todos aqueles que não estiveram com você vejam o quão grande é o Senhor teu Deus. E não é uma mesinha de café, não. Quando você diz para alguém preparar uma mesa, é uma mesa, não é um cafezinho, não é um cafezinho com pãozinho de queijo. É uma mesa. Prepara uma mesa para mim. Não quero, entendeu? Não é um cafezinho. Você prepara uma mesa para mim bem de frente para todos aqueles que lhe fizeram mal, que lhe quiseram mal, que não acreditaram em você. Essa é a sua recompensa.
ceiar a ceia do Senhor na cara do seu inimigo. Mas isso não é vingança, Saulo. Não, isso é mérito. Isso é mérito. Se você for uma boa ovelha, o seu pastor irá lhe recompensar. Unges a minha cabeça com óleo, me marca com a sua presença, me torna seu. Me toma para si. Deixa com que todos vejam que o Senhor é o Senhor, meu Deus, o Senhor teu Deus. Deixa com que ele coloque em você a marca dele, o código, o selo. Deixa com que essa unção seja aparente, bem na sua fronte, bem na sua face. Aqui não diz, pega aí onde você está, no etérico, no astral, dá um selo aqui. Não, não, não. Ele fala, pega a minha cabeça e unge com óleo. É para todo mundo ver que este que está ceando na frente dos inimigos, o seu banquete na mesa posta, tem dono. Você tem vergonha de quê mesmo? O meu cálice transborda. Oh, precisa nem falar, né? Uau. No livro que eu estou escrevendo, Nas Quatro Chaves do Cristo, o cálice está relacionado com o início da nossa coluna vertebral. E aí eu coloco o transbordar do cálice, todas essas resoluções, para que ative todo o seu potencial de subida de energia, para que você se torne comunhão. Meu cálice transborda. Tudo não está resolvido. Não há nada mais a ser resolvido. Transbordou em mim a graça do meu Senhor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Olha que regozijo. Uau! Tudo aquilo que eu imaginei não ser possível é. Tudo aquilo que me falaram que não ia dar certo deu. Falaram que eu não teria cura. Falaram que eu não teria dinheiro. Falaram que eu não teria uma relação boa. Falaram que blá 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 blá. Mas você está aqui, sentando, comendo,
o seu banquete posto pelo seu Senhor, com uma marca na sua fronte, pleno, cheio da graça e poder. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, veja, se eu sou uma boa ovelha, o pastor não vai me deixar faltar nada. Ele vai me conduzir pelos melhores lugares. Eu vou pastar nos melhores campos. Não vai me faltar comida, não vai me faltar água, não vai me faltar carinho, não vai me faltar atenção, não vai me faltar amor, não vai me faltar nada. Porque ele me faz repousar. Ele traz paz de espírito para mim. Ele me conduz por todas as veredas, por amor ao seu nome. E uma vida plena, feliz, abundante, e que por mais que em algum momento, dentro dessa minha percepção, eu esteja caminhando por um local que seja um local perigoso para mim, eu não vou ter medo. Porque a vara curta, o caminho reto e o cajado conduzindo são uma verdade na minha vida, de que eu sou protegido, eu sou amado, eu sou visto. Isso me consola. E daí, porque eu sou uma boa ovelha, porque eu confio plenamente no meu pastor, eu sei que, em algum momento, por mérito, eu vou ter uma mesa só para mim. E todos aqueles que não acreditaram em mim, que não acreditaram no meu potencial, que não acreditaram que eu seria capaz, que não quiseram compartilhar comigo, todos esses vão ver a glória do Senhor agindo na minha vida. Eles vão ver que eu sou uma ovelha justa e fiel. Eles vão ver. Unge a minha cabeça com esse óleo e me mostra que eu sou seu. E me faz transbordar de amor. E eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Dessa forma, eu habitarei. Eu habitarei. Eu e você habitaremos como boas ovelhas a casa do Senhor, do Altíssimo, por longos dias. Por que dias? Que a nossa contagem é um pouquinho diferente. Um dia são milhares, e milhares, e milhares de anos.
Então, toda vez que você se esquecer de qual seria o melhor lugar para se estar, o melhor lugar para se estar é num estábulo, é numa manjedoura. O melhor lugar para se estar é um local onde não haverá interferência entre você e o seu Senhor. Porque você pode ouvir outras vozes, você pode se esquecer como é a voz do seu Senhor, você pode se confundir. Então, tenha bastante intimidade com esse Senhor que cuida de você, esse pastor que cuida de você, seja ele qual for. É extremamente importante para que você não confunda as vozes que falam com você. Existe uma voz que te trata pelo nome, que te chama pelo nome e conduz você àquilo que você acredita ser certo. Não se confunda. Não se confunda. Não se confunda. Eu sou o Senhor, teu Deus, e dentro de ti eu fiz a minha morada. Contempla esse espaço com sabedoria e discernimento, para que nada nem ninguém ocupe este lugar a não ser a mim mesmo. Ancora o teu espírito na luz suprema e me faça reinar eternamente entre todas as suas decisões. Eu sou o Senhor teu Deus, e esse lugar é só meu. Inspira pelo seu nariz, solta pela sua boca. Inspira pela sua boca e solta pelo seu nariz. Inspira pelo nariz, libera nariz. Inspira a boca, libera a boca. Muita luz, muita paz e muita luz. Namastê, pessoal. Uma linda noite.
muitas reflexões positivas para nós, para que nós entendamos cada vez mais a oportunidade do nosso próprio autodesenvolvimento e da confiança que devemos ter com Deus, estreitando nossos laços. Gratidão. Gratidão, querida, e gratidão a todo mundo. Muita luz para nós, estejamos afiadíssimos e afiadíssimas para que não tenha nenhuma desculpa quando essa corda estiver bem esticada. Luz, paz e bênçãos. Namastê.